pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fabíola de Biologia e a gente vai estar falando agora da etapa 3, fazendo uma aula de reforço para auxiliar vocês nessa atividade que vocês estão recebendo. Vamos lá? Número 1. As hemácias fazem parte do tecido conjuntivo? Não. Conjuntivo, a gente está falando da pele. Glandular? Não, porque a gente está falando das glândulas. Sanguíneo? Inclusive, as hemácias são as nossas indicativas de que a gente tem anemia quando a gente faz um exame de sangue. Então, as hemácias a gente encontra no tecido sanguíneo. Nenhuma das alternativas? Não. Número 2. O espermatozoide é formado aonde? Nas tubas uterinas? Não, porque as tubas uterinas a gente encontra nas fêmeas. Testículos? Sim, é onde a gente encontra a formação dos testículos, lá naquelas ranhuras aonde a gente vai ter a produção dos espermatozoides. Letra C, ovários? Não, porque os ovários pertencem às fêmeas, aonde produz os óvulos. E letra D, nenhuma das alternativas? Não. Número 3. A determinação genética do sexo dos filhos corresponde ao gene do pai? Sim. Aqui a gente tem uma representação dos cromossomos da fêmea e do macho. A fêmea, a gente diz que o cromossomo, isso consta na bibliografia, que a fêmea tem cromossomo XX e os machos XY. Isso significa que se a gente tiver resultado de uma reprodução, pegar esse cromossomo X da mãe ou da fêmea e pegar esse cromossomo X do macho ou do pai, a gente vai ter, nesse caso, um indivíduo do sexo feminino. Se a gente pegar esse cromossomo X da fêmea e pegar esse cromossomo Y do macho, a gente vai ter um indivíduo macho. Se eu pegar entre aspas, né, lá na troca gênica, vier esse cromossomo aqui e este cromossomo aqui, a gente vai ter uma fêmea. Se a gente tiver este cromossomo aqui com este aqui, a gente vai ter um macho. Então, quem determina o sexo da criança é o pai ou é o macho, porque ele tem gene diferente. Então, a gente não pode afirmar que é da mãe, porque a mãe tem 2 genes iguais. Ao acaso, não, a gente não tem como afirmar que é o acaso, porque a gente tem a representação de XX cruzando com XY. Nenhuma das alternativas? Não, a gente não tem como dizer isso. Número 4, sistema ósseo, sistema dos nossos ossos de todo o nosso corpo humano. É responsável pela absorção do oxigênio do ar? Não. A absorção do oxigênio do ar é sistema respiratório. Movimentos do corpo? Sim. A gente precisa dos nossos ossos para a gente estar se movimentando, se locomovendo, realizando as nossas atividades de trabalho, de lazer, com a nossa família. Colocar monóxido de carbono nas células? Não, isso é sistema respiratório. Nenhuma das alternativas acima? Não, porque a gente já encontrou os movimentos do nosso corpo. Número 5, é função do tecido cardíaco, nosso coração, cardiovascular, sistema cardiovascular. Ele realiza movimentos? Não, isso é responsabilidade lá do sistema ósseo associado ao sistema muscular. Acelera a sustentação? Nem tem acelerar a sustentação, a gente não tem como acelerar a sustentação do nosso corpo. Revestir o organismo? Não. Quem reveste nosso organismo é o nosso tecido epitelial, nosso sistema tegumentar.
Nenhuma das alternativas acima, correto. Porque nenhuma está relacionada ao que o nosso coração realiza. Número 6. Os neurônios pertencem ao tecido ósseo? Não. O tecido ósseo tem células ósseas. São que a gente chama de osteócitos. Tecido nervoso? Sim. Está aqui no nosso cérebro, nosso tecido nervoso. Tecido muscular? Não. Músculo é diferente do nosso cérebro. Nenhuma das alternativas acima? Não. Número 7. Tipo de reprodução que depende da união de gametas. Assexuada? Não. Olha o A ali na frente, como tem lá no nosso material de apoio. Naquele vídeo já disponibilizado para vocês anteriormente das aulas. O A tem sufixo de negação. É uma célula que se reproduz sozinha. Não, não tem como ser isso. Bipartição, que é o que acontece também nas bactérias. Não, não tem como uma célula se partir. Sexuada? Sim, a gente teve aqui antes, lá na alternativa 3, a representação. A gente tem a reprodução sexuada. A gente precisa de 2 sexos diferentes para a gente ter a reprodução. E letra D, nenhuma das alternativas, não tem como ser essa alternativa. Na número 8, fala dos nossos 5 sentidos, um em especial. Os estímulos de sabor são recebidos como? O sabor. Quando a gente consome uma laranja, como é que eu sei que é uma laranja? Como é que eu sei o gosto da laranja? Através do nariz eu consigo perceber o gosto? Não, eu consigo perceber o cheiro, mas o sabor é pela língua, aonde a gente tem as nossas papilas gustativas. É na língua que a gente vai conseguir saber que ali é uma laranja, se ela é do céu, se ela é de umbigo, se ela é laranja de doce. É pela língua. Mucosa da laringe? Não, porque aqui a língua já percebeu antes o sabor. A laringe é musculação, é o músculo para continuidade da digestão. Nenhuma das alternativas acima? Não. Na questão 9, o nosso corpo se movimenta em um sincronismo perfeito. Em questão de segundos, estamos realizando piruetas. Realmente, nosso corpo funciona de uma maneira muito perfeita. É num sincronismo que, por vezes, a gente até chega a se surpreender. Estamos nos referindo a qual sistema? Conjuntivo? Não, não é o conjuntivo. Porque o conjuntivo a gente está falando de tecidos. Sensorial dos nossos sentidos, das nossas sensações de frio, de calor? Não. Ósseo? Sim. Os nossos ossos que permitem essas piruetas que a questão nos traz. Nenhuma das alternativas? Não. Na número 10, segue a linha lá das piruetas. As células do tecido cartilaginoso são ricas em fibras de colágeno, o que é muito importante para o nosso organismo. Para amortecimento dos impactos da coluna vertebral? Sim. Chega a um ponto da nossa idade que a gente começa, pela nossa postura, pelo excesso de peso, a gente começa a ter problemas, dificuldades na nossa movimentação, a gente começa a sentir dores. Por quê? Porque as nossas vértebras, entre uma vértebra e outra, a gente tem uma cartilagem. Então, essa cartilagem, ela vai fazer esse amortecimento, que diz aqui, amortecimento de impactos. Quando eu tô em pé e tenho que pegar um objeto, e ao invés de eu flexionar as minhas pernas, eu simplesmente faço esse movimento, forçando toda a minha coluna. Então, esse tecido cartilaginoso amortece os impactos, sim. Quando a gente pula muito alto, quando a gente vai fazer algum movimento muito brusco, quando a gente recebe uma bolada nas costas, tudo isso, o tecido cartilaginoso favorece esse impacto, protege desse impacto, amortece esse impacto. Respiração? Não. Respiração é o sistema respiratório. Digestão? Não. Digestão é o sistema digestório, a nossa alimentação. E nenhuma das alternativas acima?
Também não. Uma boa sorte para vocês, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.